Mas eu começo segunda-feira com aquele quadro maravilhoso semanal que faz diferença na vida da gente, que é o Amor Exigente. Amor Exigente, para quem ainda não conhece, é aquela instituição que cuida dos familiares de dependentes químicos e dos dependentes químicos. E das criancinhas lá, instruindo os pais na prevenção. E até os mais velhos nos grupos de Sempre é Tempo. Amor Exigente é um trabalho lindo, fundado pelo querido e saudoso Padre Haroldo, né, que já não está mais conosco, mas está com Deus, e pela Dona Mara. E aqui toda semana a gente fala dos preceitos de amor exigente, de todas as metas que a gente pode desenvolver, a gente pode colocar em prática através do Amor Exigente. É um programa vivo e de transformação, porque tem ação. E hoje eu converso com o Luiz Fernando Calduro e por Skype com o coordenador de Amor Exigente em Belo Horizonte, que é o Francisco Duarte, João Francisco Duarte. Luiz Fernando, você pode entrar. Pena que eu não posso te dar um abraço. Mas os nossos corações estão unidos. Estão bem unidos. Você senta ali, eu sento aqui, combinado? Muito bom. Gratidão, Cláudia. Gratidão a minha, né, da gente poder te receber e falar sobre esse assunto, que pra gente é importante. Bom. E o João Francisco é um líder extraordinário, tem muito para nos acrescentar. Eu prometo que vou ficar aqui só assistindo junto com você. Vamos assistir, vamos curtir um pouquinho esse sotaque mineiro que eu amo? É muito Eu bom, amo o sotaque de Minas Gerais. Vamos ver se o João Francisco vem carregadinho desse sotaque que é tão amoroso. Boa tarde, João Francisco. Você já está ouvindo a gente? Como vai? Eu vou cada vez melhor, Cláudio. Estou rindo de vocês aí falando a respeito do nosso sotaque mineiro. O nosso sotaque mineiro é o mesmo sotaque do Amor Exigente. A gente fala de nós com aquela alegria de ter condição de estar cada vez melhor, não é? A cada dia, porque cada dia é o primeiro dia da nossa nova vida. É isso mesmo. Eu falo do sotaque porque eu acho que o mineiro tem um jeitinho carinhosinho de falar com a gente, que toca o coração. É tão bom ouvir um mineiro falando, eu sou realmente encantada. Mas me conta um pouquinho como é que está sendo feito o trabalho de Amor Exigente aí em Belo Horizonte, né? Eu sei como que está sendo conduzido no Brasil, de forma geral, mas assim, especificamente em Minas Gerais. Como é que vocês estão se virando aí nesse momento de distanciamento? Bom, o que eu poderia dizer com bastante propriedade são aqueles grupos que são ligados à regional em Belo Horizonte. Minas Gerais são 9 regionais, né? A regional Belo Horizonte é uma delas. Nós temos 17 grupos registrados no site direitinho, que já funcionam há alguns anos, né? E temos mais pelo menos uns 8 ou 9 grupos que são aspirantes e estavam mantendo as reuniões presenciais semanais. Desde o tempo do início da pandemia, nós tivemos que tomar algumas providências com relação às reuniões virtuais. Então, eu posso dizer com alguma certeza que pelo menos 8 grupos estão se reunindo semanalmente de forma virtual, não é? Em nome dos seus participantes. Além do que, vários estão participando das reuniões nacionais que são tocadas pela Federação de Amor Exigente ou de outros grupos em outras localidades, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? As pessoas têm acessado essas reuniões e têm dado retorno, e isso tem compensado a falta que nós sentimos, como você falou no início do programa, do abraço, do contato, daquele olhar carinhoso que a gente tem a cada momento quando a gente se encontra nas reuniões. Né? Acho que o Luiz Fernando, que é o homem do abraço, deve estar sentindo muita falta. Né? Eu acho que todos, né? Nessa pandemia, uma das coisas que a gente mais está sentindo falta é desse contato físico, né? Da gente também poder ser quem a gente é, porque o brasileiro tem isso dentro dele. A gente é carinhoso, a gente é expansivo, a gente gosta do toque, né? Faz parte do nosso comportamento. Agora, já que a gente está falando um pouquinho de comportamento, eu queria que a gente entrasse no nosso tema, que é o comportamento, que diz tanto quem a gente é, né? E eu aprendi em Amor Exigente que às vezes a gente não tem um problema com drogas, mas a gente tem uma droga de comportamento e que também precisa ser trabalhado. E a gente que tem um filho, ou talvez um marido, ou uma esposa com uma droga de comportamento, a gente também precisa trabalhar a gente para poder fazer alguma coisa diferente, para poder tocar aí no comportamento do outro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, João. Pois não.
Quando eu cheguei no Amor Exigente, eu cheguei no Amor Exigente em 2003, não é? A nossa grande preocupação, eu, a mãe dos meus filhos, os próprios parentes mais próximos, eram a questão de preservar o nome da família. Os problemas estavam começando a ficar muito constantes, não é? Afinal de contas, eu tinha uma formação universitária, acadêmica, eu tinha um trabalho numa instituição estável, não é? Eu tinha casa própria, eu tinha algum dinheiro no banco, né? Eu tinha um carro bacana e eu achava que isso aqui dizia quem que eu era, né? É claro que os problemas foram se agravando e a gente começa, eu tive a experiência de descobrir que isso não dizia muito bem do que eu estava vivendo. O meu contato com o travesseiro era muito mais realista do que os meus bons sonhos da minha verborréia, da minha capacidade de ficar conversando fiado, né? E isso que apresentava às pessoas, né? Daí que eu tirei esta frase, que eu acho que é uma frase importante, né? É o meu comportamento que é a forma de dizer quem que eu sou. E eu estava muito descontrolado. E eu estou aprendendo a cada dia, né, com esta ideia das metas semanais, de ter um objetivo por mês, ter um tema para desenvolver em cada objetivo desse, não é? E perseguindo devagarinho, não é, a melhor qualidade de vida. Né? Já se passaram 13 anos, não é? Desde que a minha chegada no Amor Exigente. Uns 4 ou 5 anos depois, eu cheguei a ser coordenador suplente, não é? E depois efetivado como coordenador da regional. E muitas vezes eu me apresento assim, né? Eu me apresento como o coordenador do Amor Exigente, mas a maioria das vezes eu sou apenas um voluntário, uma pessoa buscando uma melhor qualidade de vida a partir de um aprimoramento pessoal, a partir do meu comportamento sendo muito mais coerente e assertivo com aqueles valores que me construíram até a data de hoje. Eu sou uma criança, né, de 67 anos, quase 68, mas com um corpinho de 66, né? É claro, e tentando encontrar as melhores alternativas para que eu possa continuar sendo a pessoa que puxa as rédeas da minha vida, né? Eu posso ter muitas habilidades, mas é o modo como eu as aplico no meu dia a dia é que me identifica junto das pessoas que convivem comigo. E, em última instância, nós somos aquilo que as pessoas que convivem conosco dizem que nós somos. Não é isso, Cláudia? Ai, que reflexão importante. Você estava falando e aí eu estava pensando mil coisas, né? Talvez eu pergunte hoje para você, telespectador, quem você é e você responda: sou médica, formada pela universidade tal, atendo em consultório tal, tenho tantos filhos. Mas a pergunta é diferente, né? É assim, quem você é? E aí é o que a gente está aprendendo com o João Francisco. Você é essa pessoa que está buscando ficar cada vez melhor. Você é uma pessoa que está lidando com seus desafios diários, com a sua impulsividade, com a sua agressividade, com seus medos, com a sua ansiedade, com a sua compulsão. Quem você é? Você é essa pessoa que está aprendendo e que quer ser ainda melhor? Esse é o desafio, né, João? Agora eu queria te perguntar isso. Dá pra gente aprender e realmente mudar esse nosso jeito e a forma com que as pessoas nos enxergam, mesmo que a gente já tenha feito um monte de coisas erradas, mesmo que a gente tenha aí um parecer esquisito por parte da sociedade? Na verdade, Cláudia, a gente, quando eu cheguei no Amor Exigente, eu comecei a perceber que aquele modo romântico que eu tinha de interpretar as minhas relações familiares
elas perdiam um tanto de realismo quando eu fazia isso, né? E era necessário, naquele momento, que a gente tivesse um certo distanciamento da família para poder ver com mais nitidez os contornos e o relevo que essas relações se estabeleciam, não é? A gente perde um pouco a noção de para onde que eu estou indo na hora que eu fico muito tempo preocupado em consertar o que está acontecendo, não é? Tem um negócio que a pessoa que conviver com pessoas que usam drogas nos ensinam, não é? Que essa pessoa ela passa para a gente o tempo todo uma sensação de urgência em fazer coisas. Tudo é muito urgente no nível da necessidade do uso da droga, não é? E a gente meio que plasma isso. É algo que esse sexto princípio fala de sermos influenciados pelo comportamento de outras pessoas e influenciá-los também, não é? A gente acha que uma boa conversa poderia resolver. Eu acredito que o outro é capaz de reagir do modo como eu percebo a realidade, do modo que eu a compreendo, não é? Mas o problema não é de conversa. O problema que nós vivemos é um problema de comportamento e que é muito afetado por muitos dos descontroles que a pessoa que usa drogas e convive conosco, né, tem, né, e altera profundamente as nossas emoções. E com as nossas emoções alteradas, nós distanciamos ainda mais desse senso de racionalidade ou de realidade que é possível. E longe desse senso de realidade, as nossas condutas, as nossas posturas costumam não levar muito em consideração quais os resultados que disso vai produzir, não é? Aquilo que eu falei, nós ficamos muito próximos de resolver aquilo que está acontecendo nesse momento e a gente perde a noção do itinerário e do lugar onde queremos chegar, não é? O Amor Exigente me proporcionou, na experiência que tive na frequência aos grupos, todos estes anos eu nunca interrompi a minha frequência aos grupos, não é? É que nós participando, encontrando com outras pessoas, vivendo o mesmo problema, eu costumo ver sob novo ângulo aquilo que me acontece. E ao ver aquilo que me acontece por um novo ângulo, eu costumo medir e pesar melhor oportunidades e riscos. E, na verdade, nós nos encontramos em graves riscos quando estamos convivendo de forma atabalhoada, porque esta que é a nossa posição, né? Nós ficamos assim estupefatos, paralisados diante do comportamento de pessoas de quem jamais esperaríamos esses comportamentos. E aí a gente pode aprender a voar. E aprender a voar tem a ver com fé, né? E tem a ver com essa capacidade de descobrir internamente que eu tenho algo a melhorar em mim mesmo e que esse trabalho é meu. Sou eu que tenho que fazer, né? E os 12 princípios, para mim, são plaquinhas no meio deste caminho. E aí eu vou lendo as plaquinhas e vou criando oportunidades para que eu possa experimentar esta melhoria pessoal através desse cada vez melhor a cada dia. Nossa, que papo importante, fantástico, muito esclarecedor. Olha, eu realmente estou muito grata. Vou te pedir 2 minutinhos e volto aqui já para a gente continuar conversando. Vou abrir espaço também para os nossos telespectadores perguntarem. Você que está querendo participar dessa conversa, 11 9 50 45 18 40. Eu volto em 2 minutos. Mas que fantástico, né? Bom, Amor Exigente é ótimo, funciona e dá certo. Você sabe que ele estava falando e eu já fiquei pensando, meu Deus, a gente não pode perder uma reunião.
porque esse caminho, o caminho interno, essa viagem que a gente precisa fazer para dentro da gente, ela é necessária, porque só isso que pode construir um mundo melhor. Porque a gente vai ficar melhor e a gente vai fazer diferença no mundo. Caso contrário, a gente vai continuar tudo igual. Como ele disse, no comportamento atabalhoado, que a gente vai fazendo ali tudo por impulso, daquele jeito que canta a música, né? Diz a música, deixa a vida me levar, a gente não vai mudar nada. Na tela, a primeira pergunta. Vai pra tela? Boa tarde, sou mãe de um dependente químico e já me falaram que meu comportamento é muito parecido com o do meu filho. Isso acontece mesmo? Quero mudar. Olha que coisa interessante essa pergunta. Obrigada a quem mandou. Vamos, Luiz Fernando. Porque casa com o tema que o João Francisco nos propôs, que o que me identifica perante os outros é o que eu faço e não o que eu falo. E é realmente muito parecido o comportamento do dependente químico com o comportamento do codependente, o familiar que convive com ele. Em especial na questão da manipulação, em especial na questão da falta de foco, porque o dependente químico perde o foco totalmente e fica focado na droga. E o codependente perde o foco de sua própria vida e fica focado no outro. O outro usuário de droga passa a ser a droga daquele familiar que não pensa em mais nada em só aquilo. Então, são semelhantes, sim, os dois comportamentos. Deixa eu ver o que o João Francisco fala pra gente sobre essa pergunta. João Francisco, cadê ele? Tá aí no vídeo. Eu estou aqui. Faz sentido Deixa pra eu lhe você? falar. Com certeza. Para mim, não é, eu identifico no meu comportamento, não é? A urgência que a pessoa que usa droga tem de buscar novamente a droga, a nova dose, continuar mantendo aquela vida paralela, porque vamos combinar que quem usa drogas tem uma vida paralela, não é? Tem a vida dentro de casa e tem uma vida na rua onde ele é o cara, o tal e tudo mais. E dentro de casa ele é o bonzinho, porque ele tem que manter as pessoas da família sustentando a existência dele, porque trabalhar também ninguém merece, né? Ninguém gosta disso. Quem usa drogas não é muito chegado nesse negócio de se autossustentar, né? Como há esse espelhamento comportamental, qual que é a grande necessidade do pai ou da mãe? É fazer com que o filho volte a ser aquilo que talvez ele nunca tenha sido, mas que na imaginação dele, um dia ele foi. E isso faz com que a droga dele, como o Luiz Fernando falou, vire o dependente químico. Eu fico com necessidade tão grande que muitas vezes nós testemunhamos isso em grupos, não é? Quando o filho vai fazer tratamento, consegue interromper o uso da droga, consegue modificar o seu comportamento de algum modo e a mãe ou o pai ou ambos começam a sentir falta do comportamento do dependente. E eles têm síndrome de abstinência igual o dependente tem síndrome de abstinência da droga. E esse é um comportamento muito difícil. Várias vezes nós escutamos em palestras sobre codependência e tudo, a ideia de que a codependência é uma doença muito pior do que a da dependência química. Por quê? Porque na dependência química já existe mais ou menos um traçado do percurso do dependente químico associado ao uso da droga. E para o pai ou a mãe, são as suas melhores intenções que estão em jogo. São aquele instinto, né, natural de paternidade e maternidade que estão em voga. Então, não há como entender isso como algo patológico ou patogênico, né? Na verdade, todas as sensações que o codependente tem são muito sadias. São associadas à maternagem, à paternagem em todo o reino de mamíferos. Só que elas estão amplificadas por conta desse senso de urgência e dessa necessidade, dessa
fissura, vamos falar assim, como a gente fala na galera, essa fissura de poder controlar o comportamento das pessoas através dessas atitudes tanto mais espetaculares quanto espetaculosas, né? Que muitas vezes caracterizam o comportamento de familiares quando chegam desesperados, querendo ajuda por aquilo que vivem. Perfeito. Essa mãe precisa encontrar com outras mães para ver em que buraco ela está se metendo. É muito difícil sair dele. Eu Com imagino certeza. que seja mesmo, porque isso mexe também com algumas emoções que dão para o codependente uma certa vaidade, né? Porque ele fica ali se achando mesmo um super-herói, acha que consegue controlar, ou se não consegue, ele vai fazer de tudo para controlar, porque afinal de contas ele se sente mais poderoso que o outro, né? Então é complicado. E a tal da história do controle que João Francisco acabou de falar, né? Eu me lembro muito de uma esposa, porque a gente fala muito de mãe e filho, mas tem também muitos casos de cônjuges, né? De uma esposa que o marido já estava sóbrio há tanto tempo e estava mesmo sóbrio, no amor exigente, coordenando o grupo, etc. E a esposa procurando, e ela não se conformava que ele não estava mais usando droga, e ela buscava toda hora no lixo e queria saber, e quer dizer, até essa insegurança eu acho que acaba passando também para o dependente químico, que também precisa sentir um apoio, né, na sobriedade dele, não é verdade? É isso mesmo, Cláudia, é verdade que a confiança demora um pouco para voltar para a pessoa que convive com o dependente químico. Mas este comportamento investigativo, de detetive e etc e tal, ele traz sim para o dependente químico um desconforto que pode ser um fator de risco para sua recaída. Mas continua adoecendo o codependente, né? Porque codependência também é uma doença, é isso? É isso, João Com Francisco? certeza que é. Com certeza que é, Cláudia. Os traços, tanto as características persecutórias, né? Acreditar que tem alguém te vigiando e que você tem que ter um desempenho de super pai, de super mãe, né? Quanto aquela necessidade de controle que você falou aí, né? Que tem característica patológica mesmo, com certeza é adoecido esse negócio. Você começa a querer tomar conta de tudo, você se transforma num chato de galocha, né? E eu Porque quis você falar acaba... assim e dar exemplo para as pessoas em casa entenderem, né, e se colocarem, porque às vezes a gente pensa sempre que é o outro. Eu recebo aqui um monte de mensagem de telespectador que fala assim: não, porque o meu filho tem que mudar, porque o meu marido tem que mudar. E na verdade nada muda se você não mudar, né? E tem gente que está até viciado em ter esse tipo de conversa. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas se o meu marido não me der mais trabalho? Não for mais um problema, porque eu só sei falar disso. Como é que eu vou conversar com as minhas amigas à tarde se o meu filho mudar de vida? Porque esse é o meu assunto predileto, né? Porque, na verdade, a gente não percebe, mas às vezes isso coloca a gente numa posição de conforto e segurança, né? E é isso mesmo, Cláudia. E, infelizmente, esta sensação pode ser tal que a pessoa inconscientemente até deseja que o outro volte a usar drogas, para ela ter uma significância na vida dele. Claro que isso não é consciente, e se você ouviu isso agora, deve estar falando assim, de jeito nenhum eu queria que ele parasse. Não, é uma coisa que a gente não entende muito da nossa psique, tá? Mas é um jeitão de funcionar que, de repente, é isso mesmo. Hábitos, né, Cláudia, que precisam ser mudados, e este princípio é extraordinário. Este princípio, que é o princípio do comportamento, o sexto básico do amor exigente, ele é extraordinário porque ele vem nos convidar a fazer mudanças de hábitos. Vamos mudar, né? Né, João Com Francisco? certeza. Com certeza. Eu queria só fazer um adendo ao que o Luiz Fernando acaba de dizer aí, e o que você estava falando também. De uma certa maneira, somos muito orgulhosos por sermos capazes de suportar tal sofrimento, né? E isso nos distingue de tal forma que o nosso repertório de conversa também se estreita de tal maneira que eu só sei falar sobre isso. Eu passo a ser um grande estudioso de dependência química, de codependência, de textos de psicologia, de textos de autoajuda. E assim, as pessoas se cansam disso. Logo que no início é uma grande novidade, mas de repente isso não é só a vida. E a pessoa costuma colocar isso como objetivo de vida.
Eu tive mães que eu recebi lá e falam assim: o meu filho é a minha cruz desta vida e depende de mim salvá-lo, não é? Olha como é que ela ficou importante, não é? Claro que aí eu comecei ela começou a ver as pessoas falando sobre passeios, sobre relacionamento conjugal. Ela tem um marido, né? É uma senhora de idade, mas tem um marido. E ela tinha sempre o mesmo discurso, porque o meu filho, ele nunca teve muito sucesso na escola, ele tinha dificuldade com matemática, os professores o perseguiam por causa disso. E seu filho trabalha? Não, ele tem uma dificuldade com a autoridade muito grande, por isso ele não conseguiu trabalhar e tal, e ele tem dificuldades. Então, como é que ele faz? Então, ele vive lá na minha casa. Quantos anos tem seu filho? 49. Entende? Ela não consegue perceber o quão surreal é esta realidade. Ela está vivendo o romantismo de que mães salvarão filhos em qualquer situação, a qualquer custo, como se isso fosse possível. E eu conheci o filho, você precisa ver o filho. Olha, João Francisco, todo papo que é bom, infelizmente voa, passa rápido, dura pouco, mas eu amei conversar com você. Gostei muito de todas as reflexões que você trouxe pra gente. Tenho que te agradecer em nome de todos os telespectadores, tá? Então, da família Amores a gente nem se fala, né? Luiz Fernando, muito obrigada também. Eu também agradeço muito, quero agradecer o João. E a Tininha vai me matar se eu não falar um número do novo WhatsApp da FEAE, que agora é um WhatsApp Business. Como Olha é que é importante. Não sei, ela que entende lá. Mas é o 19 25 19 6555. 19 25 19 19 65 55. tá fácil. 19 65 19 6555. Isso. Não é 65 não. 19 25 19 65 55. 25 19 6555. E aí a Tininha vai lhe atender com todo amor e carinho e vai te indicar qual é o grupo virtual que você pode participar. E também, se você entrar no amoresigente.org.br/online, vão estar lá todos os grupos virtuais para você vir conosco. Vem! Maravilhoso. Muito obrigada, João Francisco. Muito obrigada, Luiz Fernando. Que papo sensacional, né? Gratidão. A vocês também, viu? Agora vamos seguindo, mas não esquecendo disso tudo. Todo esse papo me remeteu muito a algumas conversas que a gente já teve aqui sobre autoconhecimento, né? Da gente olhar para dentro, da gente pensar aí o que é que a gente está fazendo com a nossa vida e onde é que foram estabelecidas essas crenças que a gente tem, que muitas vezes fazem com que a gente haja de forma que a gente nem gostaria de agir. Então, faça essa viagem porque isso é muito importante, tá?